Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós para mais um City Esporte, o seu programa na City TV, toda terça-feira, às 7h30 da noite. Trago sempre aqui para a gente conversar um convidado muito especial, alguém que é do esporte da região do Vale do Paraíba. Já estamos com um ano de programa, vou fazer até a contagem para ver quantos entrevistados já tivemos aqui. Muito legal a gente estar aqui com a City TV. Eu lembro sempre, canal 525 da Claro, você nos acompanha pela Claro e também no nosso YouTube, que é o City TV Brasil, tá bom? Pode nos acompanhar com a nossa programação. Pois tem sempre a repetição dos programas em horários alternativos para você nos acompanhar. City TV, que está levando para você informação, opinião, bons programas, boas entrevistas ao longo de toda a semana. E eu recebo aqui, nesta edição do City Esporte desta semana, o professor Evaldo Machado, que é de Pindamonhangaba, amigo nosso de longa data, tem uma bela história no esporte da região, vai conversar um pouco conosco, vai falar desse seu trabalho de professor de educação física, de escolinha de futebol, revelando jogadores, e comentarista que foi também de jogos do Taubaté no Campeonato Paulista, pelos jogos transmitidos pela Federação Paulista de Futebol. É ele o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo aqui, professor, tudo bem? Como é que vai? Boa noite, Carmo, a todos os telespectadores do programa City TV. E é com grande satisfação, né, que estamos aqui para participar com você e debater, falar sobre o que a gente mais gosta, que é o futebol, o esporte em si. O que você está fazendo hoje, de tantas atividades que o professor Evaldo Machado fez e faz? Bem, Carmo, atualmente eu sou professor na rede pública e também desempenho um papel muito importante à frente do Cresce. O Cresce é o que comanda, né, os corretores de imóveis. Hoje eu sou o delegado municipal de Pindamonhangaba e então nós temos essa dupla habilidade, que é ser professor e também comandar na área esportiva o Cresce. Hoje, você me contou um tempo atrás, estava com um projeto aí negociando com o pessoal de São Paulo. Tem alguma novidade já ou não? Nós temos uma novidade aqui para a região, onde nós iremos buscar talentos juntamente com a chancela, né, de uma grande equipe aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso não está fechado ainda, você está ultimando lá. Está tudo certo. Está tudo certo. Tá tudo certo. Não está podendo divulgar ainda. A gente não pode divulgar porque nessas andanças que nós tivemos aí nos últimos meses, né? Eu tive o prazer de participar de um encontro de ex-jogadores do Guarani. São várias gerações, Sim. desde aqueles jogadores campeão em 1978, posteriormente veio os anos 90, né? Os anos 80. O Guarani sempre teve grandes times. O time de 78 eu lembro, porque ganhou do meu Palmeiras. Era Neneca, Mauro, Edson, Gomes e Miranda, Zé Carlos, Renato, Permuche e Zenon, Capitão Careca e Bozó. Tem os reservas também. E tinha os reservas, entre eles o Maville de São José dos Campos, garoto de 18 anos, tinha o Manguinha, Odair, né? O pessoal tinha o Guarani, foi fera. Depois o Guarani do Beto Zini, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro dos anos 80, com João Paulo, com Evair, com Ricardo Rocha, com Valdir Carioca, que é da lateral. Região. É daqui? É da região. Ah, não sabia não. Muito bom. Aí você teve contato com o Guarani? Então, e aí eu tive nessa confraternização, né? Inclusive o Maville é colega de faculdade. Nós fizemos faculdade lá na Unital e aí, depois de um longo tempo, a gente se reencontrou, conseguimos trocar aí o contato, né? Atualizar os contatos, ele me convidou. Então é o tipo do convite, Carmo, já que eu sou fanático pelo futebol, e é o tipo do convite que você não pode falar não, né? Vamos lá, vai ter reunião de todas as gerações do Guarani. E lá eu conheci o Gersinho. Que era um ponto direita. O Gersinho era o camisa 10 do Guarani. Ele era reserva também. Foi ídolo na União Barbarense, depois foi pro Vasco. Então, para você ter uma ideia, o Gersinho era o camisa 10, o centroavante Roberto Dinamite, Romário sendo lançado, né, aos poucos, Mauricinho na ponta direita. Então, era assim um fenomenal aquele time do Vasco, muito bom. Depois do Gersinho veio o Giovani, o Pequeno Príncipe. Que faleceu recentemente. E o Gersinho está no Atlético Paranaense.
Então, Ele faz o que hoje? Ele é coordenador? hoje ele é o captador de jogadores, né? Então, Interessante. na verdade, né, conforme a gente falou no início do programa, nós iremos fazer uma avaliação aqui na região do Vale do Paraíba. Estamos definindo a cidade para que o Atlético, né, paranaense veja esses talentos que nós temos na região. E lá é muito bem visto essa região nossa aqui do Vale do Paraíba, sul de Minas. Então é uma oportunidade, só que ainda não temos data. Tá. Estamos acertando. Você conhece bem essa história de captar jogadores, de fazer trabalho de escolinha, que você já fez em Pinda. E hoje está cada vez mais comum isso, professor Evaldo, dos clubes grandes. Eles têm o Palmeiras, acho que é o maior exemplo desse daí, que com o João Paulo, lá faz um trabalho que todo mundo elogia, né? Que tem gente espalhada por todo o Brasil e acho que até fora do Brasil, aí que está trazendo jogadores de Camarões, da África, né? Acompanhando. É cada vez mais comum isso, os grandes clubes buscando no interior e em algumas regiões especificamente com mais participação. Como é que está sendo esse trabalho aí que você está vendo? Então, hoje o Palmeiras, né, é uma referência. O Palmeiras, melhor equipe hoje do Brasil, exemplo, né, para todas as demais equipes. Anteriormente era o São Paulo, que fazia aquele trabalho extraordinário nas categorias de base. Por quê? Porque eles tinham uma equipe ótima, fisiologistas. O conceito daquela época do Cilinho, Tele Santana, né, era assim, dar oportunidade para os jovens. E agora, hoje, o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é a referência. Tanto é que o Flamengo do Rio, fez uma proposta para o Sampaio, né? O João Paulo Sampaio. João Paulo Sampaio, para tirá-lo do Palmeiras. E também houve a especulação de levá-lo para fazer Pra a coordenação seleção. da base da seleção. Ele não quis, ou não sei lá. Ele não quis, O Palmeiras deve ter remunerado bem melhor ele, né? Sim, sim. Parece que ele tinha recebido uma proposta também, professor, para assumir o Corinthians profissional, e ele não quis ir, né? Sim. Então, aí, Carmo, o que nós observamos? O Palmeiras hoje, ele tem. Eu estive no centro de treinamento da base lá, olhando, né? A gente faz umas visitas quando eu estou em São Paulo, nós temos negócios em São Paulo, e aí a gente faz uma visita lá nesses locais aí, e eu observei que tem um campo lá dentro do CT que eles mandaram tirar a grama. Ah, Então tá. o Palmeiras está treinando no terrão, No a terrão. base. Que era o quê? Era a essência do futebol brasileiro Sim. antigamente. E hoje mudou, tudo bem, tem a evolução, mas dentro dessa evolução a gente não pode perder a nossa essência. Tanto é que a prova está sendo na Copa do Mundo, né? E aí te pergunto, professor Evaldo, nós vamos falar daqui a pouquinho do Luiz Gustavo, do Everson, jovens que passaram com você em Pinda. E quando se perde uma Copa, você é mais novo que eu, estou acostumado, toda vez que a gente perde uma Copa, vem essa história, a culpa é da CBF, a culpa é dos clubes, a culpa é do jogador que vai embora mais cedo, é da perda da tradição do estilo brasileiro, que quis copiar o futebol europeu e tudo mais, e não tem mais o drible, o jogador hoje, se ele dá 2 toques na bola na categoria de base, o técnico já o xinga, já tira do time, que ele tem que se preocupar com a equipe, que marcar. Qual é a sua avaliação como professor de educação física e coordenador também de escolinha em relação à molecada? Como é que você está vendo isso? Olha, existe um diferencial, tá? Existe o professor e falta o treinador nas categorias de base. Então você tem o professor que tem a formação técnica, didática. Aí você tem o treinador, que é a formação empírica, ele vivenciou aquilo dentro de um estádio, sendo jogador, vivenciou dentro de um vestiário. Então, esses dois fatores contam muito. Só que hoje, na base aqui no Brasil, o professor está sendo responsável pela formação tática, pela formação técnica, entendeu? Então, eu acho que isso é um erro muito grande. Então, nós deveríamos ter o professor e o treinador, aquele que teve a experiência, que teve dentro de campo, Carmo. Nós que somos do futebol, nós sabemos. Você vê aí nas suas jornadas aí, né, com a equipe sua aí de trabalho, que nós vemos aí cada situação de jogador, tecnicamente, que você vê que ele erra um lance que, se você voltar né, lá atrás, a gente dá aquela opinião bem assim, pensando que
Nossa, se fosse, vamos voltar falar do São José, se fosse ali um Niltinho, se fosse um Ademir Melo, né? Um Tião Marino, conseguiria fazer o gol, entendeu? Se fosse um Darcy ali na zaga, né? Então, são exemplos que a gente vivenciou. Eu era adolescente quando o São José atingiu o auge, mas a gente via nesses jogos aqui em São José, até mesmo em Taubaté, porque Taubaté está mais próximo de Pinda, eu ia assistir os jogos de Você é de Taubaté. Pinda? Eu sou de Pindamonhangaba. Aí você gostava, acompanhava tudo que tinha de coisa boa A por primeira, aqui. o Taubaté na primeira divisão eu ia assistir. Então você via aqueles grandes jogadores. Eu me lembro, por exemplo, o Comercial de Ribeirão Preto tinha um grande time. A Inter de Limeira tinha um camisa 8 que eu fiquei maravilhado. Ele veio do Vitória da Bahia, Joel Zanata, um loirão, entendeu? O Bolívar na zaga. Entendeu? Então são jogadores que deixaram assim aquela marca, e como nós estávamos ali em formação, o jogador... Mas naquele tempo, professor, esses jogadores que vinham da base para o profissional, eles tinham uma preparação melhor ou não? Porque faltava isso, não tinha psicólogo, não tinha campo especial de treinamento para eles, era mais, né, na base da vontade. Como é que era? Carmen, nesses encontros que eu tive lá com o Guarani, né? Inclusive foi Guarani e Ponte Preta, os jogadores são muito amigos. Né? Tá. Então tinha jogador da Ponte Preta no dia lá do encontro, e aí eu conversando com eles, né? Eu conheci até Osni, ele jogou no São José. Um ponta, né? Um ponta. Eu estive no São José, você é da região lá do Vale, né? Então, o que acontece? Nós temos aí, fazendo um comparativo, eu fui também comentarista da TV Federação, eu comentei também quando o São José estava na última divisão. Que subiu, né? Que subiu. Então a gente vê o nível técnico totalmente diferente, né? Um nível assim, muito abaixo do que era antigamente. Eu, na época, eu peguei aquela época de juniores, que eu fui juniores do Aparecida. Então, nós fazíamos a preliminar. Certo. Então, eu lembro, até hoje, tinha o Aparecida jogava contra o União de Mogi. O União de Mogi tinha lá o Moser, que era zagueiro, o Montini, o Admundo, que jogou no Cruzeiro. Falando-se das equipes aqui do Vale. Aí você pega um São Bernardo, que era a época do Felipe Shade. Ele tinha mania de chegar de helicóptero, né? Uma vez chegou em Taubaté de helicóptero, arrumou uma maior confusão, né? Eu lembro, eu estava nesse jogo. E aí você pega lá o São Bernardo, né? Marajó, era um zagueiro que estava na Portuguesa, depois Passou veio pelo Santos. o Tonho, o goleiro, que jogou no São José. Jaiminho, que jogou no São Paulo. Todo mundo tinha aí um jogador desse porte, né? Isso. Então, assim, são fases diferentes e ciclos diferentes que, se nós continuarmos trabalhando somente tático e técnico, não dando a oportunidade de ter aquele treinador, o treinador também ele é o psicólogo, ele vai motivar, mas ele vai dar os conselhos também do que já viu, o que ele já passou ali. Então a tendência do nosso futebol é isso aí, é o jeito que está hoje. Você vai assistir uma Série A2, você vai comentar os jogos da Série A2, você vê que o nível é bem abaixo de jogadores, né? de parte de posicionamento, tática. Hoje que a gente está falando dos clubes buscarem a garotada, vai em todas as regiões e tal, e aí leva para o clube. Então o jogador, o moleque, o garoto, ele acaba tendo que ficar. O Furacão, o Atlético Paranaense, tem um trabalho de base espetacular. O que ele tem igual o Palmeiras, eles têm também, né? Uma estrutura fantástica lá para a garotada poder morar. Ao contrário do Flamengo, que teve aquele problema do Ninho do Urubu lá, onde morreram os garotos, aquela coisa toda. Você vê que um Flamengo não pode ter um negócio daqueles, né? Pela estrutura que tem. E o Atlético Paranaense, né, potencialmente no Brasil bem abaixo, tem uma estrutura muito melhor. Como é que esses garotos devem lidar com isso? Eu falei sobre isso com o Fábio Luciano, a esposa dele de Pinda, donos lá do Pinda Futebol Clube, que e eles me contaram realmente muitos problemas que tem com os garotos que ficam com eles, porque você passa a ser responsável, né, pelo estudo, pela educação, pela saúde. Como é que se avalia isso daí? Como é que é feito? Então, fazendo um comparativo de uma equipe de Série A, né? Você pode ver o Atlético Paranaense tem o CT do Caju. CT do Caju, que é lá em Curitiba. Eu ainda não conheço, vou conhecer, já está planejado. Então você vê hoje, o garoto ele já tem uma coisa que já vem lá de trás também, que o Cilinho,
implantou no São Paulo. Em Cilinho colocava a biblioteca para o jogador ficar lendo. Sim. Entendeu? Então ele trabalhava essa formação. E a estrutura que essas equipes têm hoje, Atlético, Palmeiras, outras equipes também, nós temos aí o Mirassol, né, que tá essa potência hoje, não graças é por acaso, né? à venda, né, do Luiz Araújo, que foi para São Paulo. E do trabalho sério da diretoria, do prefeito, que é presidente do clube, né, e que sempre fez um bom trabalho. Então, Carmo, o Brasil, né, em si, nós temos condições de continuar revelando. Temos CTs que tem uma estrutura maravilhosa, que dá toda a condição para o jogador, porque o jogador ele tem que estudar, né? Principalmente a base. Então, ele tem escola dentro do CT, então ele tem psicólogo, ele tem nutricionista, então ele tem tudo para ter aquela formação para chegar no seu auge. Mas por que hoje nós estamos revelando poucos, né, jogadores? Então, a gente tem que fazer um estudo sobre isso, entendeu? E a minha opinião seria o quê? Separar de professor e colocar um treinador. Essa é a visão que eu tenho. Um professor seria para acompanhar, seria um coordenador geral ali. O Cada professor categoria ele vai ter o treinador. O treinador e jogador de preferência. O professor ele vai fazer a parte técnica, né? Ele vai fazer a parte técnica, então ele vai analisar a parte física, ele vai analisar a parte de alimentação, a carga de treinamento, né? Que as equipes já têm. Então, tudo bem, você, por exemplo, é o treinador, eu vou chegar, eu como professor vou dar todo o relatório daquele jogador, entendeu? Isso já tem que ser feito desde quê? Sub-11, sub-13? Desde da categoria, vamos colocar sub-9. Que era o chupetinho antigamente. Chupetinho antigamente. Porque hoje os nossos garotos de 9 anos já estão sendo contratados, já tem contrato com os já clubes. tem torneios, né? O pessoal já vê. Tem um garoto aqui de São José, está no Palmeiras, filho de amigos. Ele está no sub-13, porque já viajou para os Estados Unidos, para o Japão. O Palmeiras vai jogar e esses clubes têm hoje competições fora do Brasil e a molecada já vai. Quer dizer, quando chegar com 18 anos, se eventualmente for para uma seleção, já está acostumado com tudo isso. Sim. Porque, Carmo, houve a evolução. Nós estamos aí na era da IA, da tecnologia. Então, se a gente, como profissional, não evoluir, a gente vai ficando para trás. Então, pega o futebol. Então, vamos colocar lá plano de trabalho, né? Coloca lá um plano de ensino para o garoto, plano de ensino no sentido de que desde da escola, porque o garoto ele tem que ter uma formação. Antigamente não se tinha, né? Não. Você tinha grandes jogadores, eles faz um contrato aí, eu assino, ou não tinha contrato, e o jogador, né, muitas vezes tinha assim, atingir a terceira idade com muitas dificuldades. Categoria de base, pode-se pensar em resultado ou não? Não podemos pensar em resultado. E tem clubes que exigem o resultado, né? Isso, porque nós temos até os 7 anos a formação da personalidade do garoto. Então, ele não pode ter aquela decepção com derrotas, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que ter um cuidado muito grande, que é para que você está numa competição, aí você, na hora que você for fazer a preleção, até mesmo durante os treinamentos, você colocar para ele que ele precisa desenvolver o que é o esporte, aprender os valores do esporte, e nisso você forma um combo que vai fazer com que o garoto, diante da formação da personalidade dele, ele consiga assimilar aquilo com um desenvolvimento, né, do futebol, realizando com prazer. Ou seja, que eu tenho falado bastante, você tem que deixar o garoto à vontade, ele fazer o drible. A partir de que idade você fala, agora nós vamos jogar para ganhar? Olha, analisando, você pega um time assim, principalmente de garotos, ele é uma equipe heterogênea, cada um pensa de um jeito, tem uma característica, né, diferente. Então, tem que atingir a maturação, tanto física, as habilidades corporais que ele vai desenvolver, e a parte mental. A parte mental é uma coisa que você tem que ter cuidado para se trabalhar. Nós tivemos aí, por exemplo, na Copa do Mundo, teve um jogador lá da África do Sul, né? Você viu que ele faleceu, né? Faleceu. 25 então, anos. Não divulgaram o que seria, mas estão falando que é o quê? Por exemplo, vamos analisar. Ele tinha um salário bom, jogava na melhor equipe da África do Sul, família, não tinha dificuldades. Mas o que faltou para ele? Então, mesma coisa
com o garoto que está sendo formado. Nós temos que ter um cuidado de falar para ele o que é uma derrota, qual a importância de se ter uma vitória, mas nunca cobrar dele ali para que ele chegue sempre ao máximo. Entendeu? Então, esse cuidado é importante nas categorias de base. Mas quando chega ali pelos 17 anos, o sub-17, sub-20, aí já joga, não tem como, né? Não, já... eu creio que seria o ideal a partir dos 15 anos, né? Agora nós estamos num campeonato aqui que perder não é bom. Até perder não fazia diferença. Agora começa a contar o resultado para buscar aí. Olha, gente, nós estamos conversando aqui com o professor Evaldo Machado, amigo nosso de longa data, professor de Educação Física de Pindamonhangaba, está aqui ilustrando o nosso City TV, o nosso City Esportes na City TV desta terça-feira. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, o Evaldo vai falar um pouco aí do seu trabalho de escolinha, jogadores revelados que ele conhece, jogador de Copa do Mundo, e também quando ele foi preparador físico do Aparecida na extinta Copa Vale, fez a final com o São José, me lembro bem, em 1996. Fique ligado, a gente volta já já. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. E estamos de volta aqui com o City Esporte, o seu programa de esportes, toda terça-feira, 7h30 da noite, na City TV. Você já está acostumado a nos acompanhar, já estamos há um ano aqui com a City TV, a sua nova opção em televisão no Vale do Paraíba, uma programação bem legal. E toda terça temos o City Esportes. Eu trago aqui um convidado muito especial toda terça-feira para falar conosco, para a gente debater, conversar, contar histórias. E hoje tenho o prazer de receber aqui o professor Evaldo Machado de Pindamonhangaba. Já tivemos aí a nossa primeira parte conversando muito sobre esse trabalho que ele faz e o conhecimento importante que ele tem, categorias de base. Antes de falar de categorias de base mais uma vez, da sua escolinha, queria relembrar que você foi preparador físico do Aparecida naquela Copa Vale de 96, que São José foi campeão contra o Aparecida, só naquele ano ou fez outros trabalhos? Eu tinha acabado de sair da faculdade e surgiu uma oportunidade. O ex-presidente, o Kim Joia era o presidente, ele estava com os japoneses que estavam patrocinando, né, a equipe. Aí ele fez o convite, trabalhei na Aparecida, fiz um curso, praticamente um estágio, né, no Santos, com o Vanderlei Luxemburgo, na época era ele, o Melo, Antônio Melo. E tive no Guará, quando o Guará foi campeão do interior, né? 2007, estagiando também. E, posteriormente, eu mudei, né? Mudei, assim, fechei aquele ciclo, porque você sabe que... Eu não quis seguir a carreira de preparador físico. Eu não quis, é uma vida cigana, né? Complicado, é uma vida cigana, né? Cada mês você está numa cidade. Quem é mais novo, logicamente, né? A Copa Vale... Eu acho que foi a única edição completa mesmo. Pode ser que tenha uma outra com menos time, mas essa de 1996 foi no comecinho do ano de janeiro, um torneio que seria um torneio preparatório para a temporada. São José, 15 de Caraguá, Taubaté, Cruzeiro, Aparecida e tinha mais um, eram Jacareí. 6 clubes jogaram e tal. Fase única, depois semifinal e final, e na final São José e Aparecida, que foi surpresa, porque a Aparecida disputava a última divisão, a penúltima divisão do futebol paulista. São José estava na A2 do ano, acabou subindo aquele ano, voltou para a Série A1, Taubaté também,
E a Aparecida chegou firme, disputou o título contra o São José. Me lembro bem, o primeiro jogo, lotado, Vicente Penido. Penidão lá em Aparecida, estava lá. Foi 3-1 pro São José. 3-1. E depois 3-1 lá aqui. 2-0 no Martins Pereira, aqui no jogo da volta. O do Eduardinho. Né? Eduardinho, centroavante, que era de Cruzeiro. De Cruzeiro, né? Que não deu certo, não vingou. Não vingou no São José. No São Acho José. que o auge dele foi no São José, né? Mas nós tínhamos uma equipe muito boa, cara. Você quer falar o time da Aparecida? Qual era? Quem era o time Vamos lá? O Altair. Goleiro. Lateral direito era o Marquinhos. O Altair era do União de Mogi. Do União de Mogi. Aí veio o Marquinhos, do Botafogo do Rio. Os dois zagueiros eram o Nelson e o Márcio do Volta Redonda. Aí revezava o Marcelo, também como quarto zagueiro. O Marcelo veio de Minas, do Democrata. O lateral esquerdo era o Cubas. O Cubas veio de Minas também. O Cubas jogou, acho que depois veio para São José também ou não? Quem veio foi o Romero. Romero Que veio. Jogou no Taubaté e depois veio para São José. O Romero foi a principal revelação daquele campeonato. Né? Aí nós tínhamos o volante, o Moisés, que tinha acabado de chegar da China, futebol chinês. O Said era um espigadão, estilo aquele jogador da Inglaterra, o Bordon, sabe? Ele que dava a sustentação ali no meio. E o Jailson com a camisa 10. Aí na frente nós tínhamos o Paloma, que tinha vindo do Flamengo, lembra do Paloma? Da categoria de base do Flamengo, é verdade. O Romero como ponta falso e o Edson na ponta direita. Então essa é a equipe que... O técnico quem era? O técnico era o Madureira, Arnaldo Madureira. Arnaldo Madureira, a gente vai lembrando. Sim. E que bela campanha que fez o Aparecida, né? Sim, nós tivemos jogos memoráveis. Jogamos em Caraguá, empatamos 1-1 com 15, um jogo muito difícil. 15 de Eduardo Gonçalves. Eduardo Gonçalves, que foi no estádio lá municipal. Isso. Jogamos contra o Cruzeiro. Lá no Vigílio Antunes, né? Jogamos à noite, iluminação de boate. Então, mas foi um campeonato gostoso, né? Foi, nossa. Foi... O final lá foi uma quarta tarde, me lembro bem, lá em Aparecida, contra o São José, mas estava hiperlotado o estádio, né? Estava lotado. O pessoal gostou mesmo da ideia, fez um... Era um estádio acanhado, né? Então, qualquer público ali... Quando você pegou aí, a gente estava comentando e conversando antes de começar o programa, já não tinha mais o Márcio Heleno, o centroavante, não tinha, né? O Márcio já tinha encerrado a carreira. Era um goleador, um baixinho, troncudo, né? Como fazia gol aquele rapaz, não? Eu me lembro, Carmen, porque em 85, 86, eu fui juniores do Aparecida. O meu irmão era profissional, estava na equipe profissional. E aí nós tinha aquele método antigo de fazer coletivo contra os juniores. Os juniores, né? E aí eu fui marcar o Marcelino. Você era zagueiro? Eu estava zagueiro nesse coletivo. E ele era um jogador que era assim, ele tinha uma velocidade de reação, raciocínio rápido. Então ele estava de um lado, ele fazia o facão rápido, entendeu? Então ele enganava assim a marcação, confundia. E por ser assim um jogador que tinha assim uma complexão física que o pessoal falava que não era para atleta, né, de futebol. Que era gordo, né? Não, mas era baixinho, era o estilo né? dele, né? E ele era forte. Então ele finalizava bem de cabeça, tabelas, ele era muito assim, um jogador que infiltrava bem. Então ele realmente fazia diferença. Tanto é que ele foi o artilheiro do Brasil, né? Foi em 82. 82? Superou o Zico, superou vários jogadores. Em outros times aí do interior, foi muito bem. Falando desses times nossos da região aqui, professor, aí nós falamos de Aparecida, de Cruzeiro, de 15... Os 3 times que já não existem mais, Jacareí agora voltou com um novo, não é? O antigo Nova cor, né? Nova cor, novo time e tudo mais. Camisa azul, né? Camisa azul e tal, que é o Atlético Antes era foi para tricolor. Lá. Tricolor. Na sua opinião, por que essas cidades menores não conseguem mais ter um time assim? Pinda, por exemplo, já projetou ter um time no profissional várias vezes. Sim. E nunca Pinda teve, né? Teve a Ferroviária, mas... Nos anos 30. Mas agora, assim, dos anos 2000 para cá, Pinda vai ter um time no futebol profissional. Pinda vai voltar e nunca volta. Por quê? Então, vamos voltar lá nos anos primórdios, né, do futebol. Nós tínhamos aqui grandes equipes. Voltando lá atrás, tínhamos o Epacaré de Lorena, que foi profissional, Caçapavense. Depois entramos nos Estrela de Piquete. Estrela de Piquete, entramos nos anos 70, aí nós tivemos a volta do Taubaté para o profissional. Que ficou parado uns anos. Sim, e a maioria das equipes, a prefeitura ajudava. Hoje já não pode. Já há alguns anos. Entendeu? Não pode, o próprio Aparecida, nós tínhamos os diretores, né?
que eram comerciantes, que ajudavam, enfim. E o prefeito podia, né? Ele injetava uma verba no clube, né? Sim, sim. Eu me lembro do São José. O São José contratava grandes jogadores, o próprio Taubaté. Quando o Joaquim Bevilacqua foi prefeito de São José, foi uma festa, né? Porque podia usar o dinheiro Agostinho público. Soliva, ele foi Agostinho presidente, né? Foi presidente do clube, ele era do Lions, né? Então. Foi nomes de peso. Sim, aí você pega lá o São José, Beto Fuscão, Darcy, Emir você pega um Gonçalves. Tata que fez toda a sua... Na Portuguesa, no na Carreiro, Portuguesa, no no Santos, Juventus, né? Você pega Esquerdinha. Sim, grandes jogadores dos grandes clubes que vinham para cá, né? Agora, hoje é muito difícil para cidades menores conseguir um time para ficar nesse bem pique de difícil. Série A2, por exemplo. Sim, é bem difícil, porque se você não virar SAF, né, que é o que as equipes... O São José já vive essa realidade. Você vai depender dos apoios, né, de comerciantes, patrocinadores, porque a prefeitura não pode mais entrar mesmo, né? Então, a minha visão é o quê? Que essas equipes foram extintas por causa disso, dessas dificuldades que eles encontram hoje, né, em manter uma equipe. Você pega hoje um jogador de Série A2, é um salário ali em torno de 6 mil, 7 mil, é mais, né? Então vamos colocar isso aí para a Série A3, então. Isso, exatamente. Então, você pega lá o Dado no Mantiqueira, que está lutando, né? Para manter a equipe lá, está fazendo um belo trabalho. Vem fazendo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Ele é um abnegado, gosta. Sim. E é uma pessoa que eu respeito muito por causa disso, né? Sim. Dado Oliveira do Mantiqueira, que está há muito tempo. Subiu para uma Série A3, caiu. Hoje, tem como, por exemplo, lá em Guará, tem o Atlético Guará, que é de empresários. Trabalha com a base. Com a base. Pinda, trabalha com a base. Você vê outras cidades aí menores com times só na base, disputando o Paulista de sub-12, 13, 15, até sub-20, mas não quer saber de profissional. Sim. É a tentativa e a busca de revelar jogadores para ganhar dinheiro vendendo rápido, né? Sim. E hoje, Carmo, também não é assim lucrável para essas equipes disputarem um profissional. Entendeu? Então, como eu falei, né? Nós temos vários exemplos. Uma coisa que eu vivenciei naquela época. Você sabe que quem deu início à SAF no Brasil? Não. Castor de Andrade, no Bangu. É? Entendeu? Nos anos 80, que ele tinha o próprio negócio dele e contratava grandes jogadores, salário em dia, toda a estrutura. E pela empresa dele? Pela empresa dele. Não pelo Bangu Atlético Clube? Não, pela empresa que ele tinha, né? Então... Ele era praticamente o dono do Bangu, né? Ele era o dono do Bangu. Da empresa, ele fez isso aí. Já era uma espécie de SAF, né? Se a gente analisar, era uma SAF. Então, ele começou a introduzir isso no futebol. Entendeu? Então... Hoje todo mundo busca SAF, né? Todo mundo. Tirar o clube associativo, mas olha... Tem que ter SAF boa, porque tem muitas aí que já provaram que não resolvem nada. Professor Evaldo Machado, vamos chegar aqui à última parte da nossa conversa. Eu deixei para o final para a gente falar da sua escolinha de revelação de jogadores lá de Pinda, dos quais apareceu o Luiz Gustavo, foi para a Alemanha e todo mundo se lembra, na seleção brasileira, Copa do Mundo 2014. E todo mundo fala da Copa de 2014, vai falar do 7-1 da Alemanha, né? Não tem jeito, vai ficar nisso daí. Se tivesse perdido de 1-0 só da Alemanha, depois, então, ninguém mais lembra disso daí. Como é que surgiu o Luiz Gustavo lá? Como é que ele foi para a Alemanha? Qual é o contato que você tem com ele ainda? Bom, o Carmo, lá surgiu quando eu logo me formei, né? Na verdade, eu estava no último ano de faculdade. E a gente que gosta do futebol, nós temos aquilo já no sangue. Então, eu gostava assim de ter equipes e tinha ideias diferentes. Então, eu tive uma oportunidade em Pinda, né, com o professor Teófilo. Ele me contratou para fazer um trabalho em Moreira César. Posteriormente, eu montei a minha escolinha e eu dividi em 5 núcleos, que eram 5 bairros diferentes. E nesse núcleo apareceu o Luiz Gustavo, que foi na escolinha do Colorado, que é perto ali de Moreira César, né, no bairro do Terra dos Ipês. Então, veio o Luiz Gustavo, com 9 anos, para a gente. A mãe dele trazia, a mãe dele que faleceu quando ele tinha 14 anos, de idade. Era aquela pessoa que ficava na alambrada, apoiando ele. Então... nós tivemos ali um trabalho... E ele já tinha jeitão de ser bom jogador? Ele já era um jogador assim, dinâmico. E diferenciado no sentido de querer aprender.
Então, quando eu terminava o treinamento, porque eu utilizava, Carmo, até os meus posicionamentos e os ensinamentos, eu utilizava o futebol antigo. Ponta direita, ponta esquerda, centroavante, volante, 2 meias de criação. Entendeu? Então, hoje eles chamam ele de 4-1-2-3, mas era o 4-3-3, né? De antigamente mesmo. Sim, 4-3-3. Então, porque o jogador, ele aparece, principalmente o jovem, ele tem as habilidades para desenvolver dentro do campo aquela posição. Você vê, um zagueiro geralmente é um pouquinho mais pesado, né? Então, você vê o goleiro, aquele garoto que é alto, mas também tem aqueles que tem meia estatura, mas tem explosão. Então, o Luiz Gustavo, ele surgiu para nós lá na Vila São Benedito, na Escolinha do Colorado. Ele chegou para mim com 9 anos, ficou até os 14. E depois ele jogou também na outra escolinha, em Pinda. E aí iniciou um período de treinamento, de testes em São Paulo, onde o CRB de Alagoas, que era dirigido pelo João Feijó, creio que seja até hoje, né? Os irmãos lá, né? O Corinthians Alagoano e o CRB. E eles tinham um trabalho em São Paulo, onde toda quinta-feira tinha testes. Você vê pessoal do Nordeste já com essa visão de buscar jogadores no Sudeste. Né? Naquela época ele já tinha revelado o Deco, né? Que foi para Barcelona. Né? O Hulk surgiu. Não, o Hulk foi no Vitória, né? Teve mais um com ele lá também que ficou bem famoso. Aí, sim, o quarto zagueiro jogou em Portugal, que naturalizou o Pepe, né? Pepe, bem lembrado, Pepe. Entendeu? Então, é uma visão que eles tinham diferente. E aí, a cabeça do Luiz Gustavo e dos outros meninos que eu tinha era tentar ser jogador. E incrível também, o Antônio, o Carmo. Eu tinha alunos ali que tinham uma habilidade tremenda, que viraria tranquilamente, mas queriam seguir outros caminhos. Só queria fazer do futebol um complemento, né? Naquela fase de adolescência. Porque ele eu não quero mudar de cidade, eu quero ter família também, entendeu? Então, aí Luiz Gustavo... apostou nele mesmo, falou, você é jogador. E de lá do CRB, eles levaram ele para onde? Aí ele recebeu proposta do... eu não me lembro, Schalke 04, porque o CRB... Isso com 15, 16 anos? Isso. Ele foi com 15 anos para o CRB, 16 anos para a Alemanha. Aí ele foi, porque lá eles fazem um trabalho de gravação do treinamento, jogos dos alunos, fazem o material e vão distribuindo. Certo. Então foi o que ocorreu. E aí passou pelos empresários, ofereceu para o Cruzeiro não quis, Cruzeiro de Belo Horizonte, e aí foi para esse empresário, né? O João Feijó tem uma entrada muito boa lá na Europa. E aí o Schalke se interessou, mas não deu certo. Aí foi para o Hoffenheim. O Hoffenheim estava na 2ª divisão e logo quando o Luiz Gustavo foi, no primeiro ano, já subiu para a primeira. Então, em 3 anos, ele teve uma ascensão. Isso, garoto, adolescente ainda. É incrível, entendeu? É incrível. Nenhum garoto assim teve. Então, ele foi primeiro ano, subiu da 2ª para a primeira, aí jogou a 1ª divisão pelo Hoffenheim, eles foram campeão. E já era titular com essa idade já? Já, titular. O Hoffenheim investia muito em garotos. Tinha o Dembabá, que era o centroavante, eu não sei se era Senegal. Daquela região. Jogou Copa do Mundo depois também, né? Depois chegou o Carlos Eduardo, que era do Grêmio. Então, assim, são assim, equipes que têm assim, uma visão diferente, né? Então, investiu... Quem foi o primeiro técnico brasileiro que convocou o Luiz Gustavo? Foi o Filipão mesmo? Mano Menezes. Mano Menezes. Ele 2010 ali. Isso. O primeiro jogo dele na seleção foi contra a Alemanha. Parece que foi em Hannover. E eles perderam de 1-0. Foi a estreia dele. Jogando na casa dele, na Alemanha, né? Porque jogando na Alemanha. Virou mais alemão do que brasileiro. Isso. E depois da Copa do Mundo aqui, você mantém contato com ele? O que ele fala da Copa no Brasil, decepção, e depois de voltar para a Europa? O que você pode falar? Nós fazíamos sempre um jogo assim beneficente e ele participava, ele atendia prontamente. E posteriormente, né, como ele teve aí essa participação na Copa de 2014, houve aquele acidente, né, que
que se fosse, creio eu, que se fosse um massagista entrasse no campo, caía com aquelas coisas lá, para o jogo um pouquinho, né? Que isso aí ocorreria aqui no futebol do Vale. Não, assim... Na Copa do Mundo. Não aconteceria. Então, é uma coisa que ele sentiu bastante, entendeu? Até porque ele jogava na Alemanha, né? Ele jogava na Alemanha. Ele e o Dante foram os que mais sofreram, né? Ele e o Dante. Mas você vê, os alemães, eles são muito assim, respeitadores. Não tiveram uma conversa nesse sentido quando ele voltou, né? Ninguém ficou... Porque ele estava no Wolfsburg naquela época. Tripudiando em cima dele. Ele já tinha saído do Bayern. Então ele estava no Wolfsburg, né? Que parece que jogava o Schuller, que fez o último gol, o sétimo gol. Então, o que ele falou? Ele falou que o pessoal não comenta, respeita muito, é outra cultura, né? E aí ele não... Assim, mas abalou, ele sentiu, ele sentiu. Claro. Todo mundo tem... Né? Só se fosse muito largado mesmo, todo mundo sentiu, né? Ninguém imaginava uma coisa daquela. E hoje ele está no Atlético Paranaense. Hoje ele está no Atlético, estava no São Paulo, está no Atlético. Você mantém contato com ele ainda? Ele tem alguma ligação com o Pinda ou não? Ele tem residência, né? Tem residência lá em Pinda, então... Mas ele é bem reservado, uma pessoa que sempre foi assim, desde a categoria de base. Aliás, no São Paulo ele deu uma declaração muito, muito forte, polêmica e verdadeira, né? Quando ele falou que estava tudo errado, que o time falou dos dirigentes. Mas ele, com a experiência que ele tem, um conhecimento de 38 anos hoje, por aí, ele soltou o verbo com coragem, coisa que não é muito comum, né? E depois... Aconteceu, né, com aquele negócio com o Casares, né? Já sabia que foi impeachmentado lá no São Paulo, saiu porque o Luiz Gustavo tem outra cultura, né? Veio da cultura do futebol alemão e tudo mais e tal. E tá jogando bem ainda, né? Eu vi um jogo do Atlético Paranaense, tá voltando no Campeonato Brasileiro agora e tá tranquilo lá. Tá desenvolvendo bem, você vê, é o mesmo estilo, rouba e passa. E dá opção. E toque curto. Então, é um volante feito na Europa, que tem esse estilo de jogo, e isso aí dá uma tranquilidade, principalmente para quem está na zaga ali, né? E para os jogadores que é de criação do Atlético. Tanto do Atlético, do São Paulo. Então, é uma pessoa que tem uma personalidade muito grande e é muito respeitado, Carmo, lá no Atlético Paranaense. Pela conversa que eu tive com esse dirigente... Entendeu? Então ele é muito respeitado pela dedicação, pelo foco que ele tem. Ele tem a palavra sempre nas preleções. Então, uma pessoa que agrega muito. É o tipo do jogador que agrega, né? Professor Evaldo Machado, estamos chegando ao final do programa aqui, mas eu só queria ouvi-lo ainda, usando o fator Luiz Gustavo, que não jogou em nenhum clube brasileiro assim, foi direto para lá. Teve outros também, o Hulk passou rapidamente pelo Vitória, foi Daniel Alves, Dante, Pepe não jogou no Brasil, jogou em Portugal, outros que foram dessa maneira aí. Isso hoje, porque antigamente era o seguinte, jogador... Ele jogava em Pinda, depois ele queria ir para do Pinda, ele já queria ir para a Portuguesa, para o Palmeiras, aí sim que ele ia almejar um time da Europa, depois seleção, alguma coisa. Hoje ele já quer sair daqui direto para jogar no Bayern de Munique e já está como titular da seleção. Esse pessoal, por mais que a gente saiba que são brasileiros, eles têm uma certa distância da seleção, assim, eles querem jogar, mas não vivem tanto como se eles fossem atletas brasileiros? Carmo, como eu falei, estamos vivenciando hoje tecnologia, os ciclos mudam, os conhecimentos, né, mudam. Por exemplo, um garoto hoje de 11 anos ele já tem um empresário. O empresário já vai conversar com a família. Olha, e tem uns que já estão ganhando 50 mil reais. Isso. Vamos pegar o caso do Hendrick. O Hendrick, eu fiz parte da equipe que fez o jogo em Taubaté. Ele jogou pelo Palmeiras. Sub-20. Então era o primeiro jogo dele, ele com 17 anos. 17 anos. Aí ele foi jogar contra o Taubaté, foi 3-0 pro Palmeiras, 2 gols do Hendrick. E aí, o que nós vimos ali? O pai já estava ali na arquibancada, acompanhando, tinha mais 2 pessoas, que eu creio que seja o empresário, o orientador dele, né? Ou poderia ser até mesmo a pessoa ali do Palmeiras. Então, o que acontece? Hoje o garoto ele já tem essa equipe que vai orientar ele. Então, qual que é a importância que eu falo para os garotos que estão começando agora? Até mesmo na escola. Você tem que ter noção muito de matemática, de português, porque você vai sentar para discutir um contrato,
não com o presidente do clube, mas com geralmente o seu empresário, então você tem que saber já a negociar. Principalmente, né, orientando os pais também, porque se você deixar, o empresário ele vai tomar a frente de tudo. E existem garotos que têm personalidade. Eu vivencio hoje sala de aula. Eu dou aula de educação física, nós temos aulas teóricas. Então, eu vivencio sala de aula hoje, já há um tempão, né? E eu vejo assim, alunos que já têm a personalidade de debater com você, porque já é da pessoa. E outros são mais quietos, né? E aí você tem a formação, aí você tem aqueles mais quietos, aquele que só quer jogar. Então, por isso é importante você ter assim o conhecimento desde a parte de formação escolar. E você acha que o Brasil vai demorar muito tempo para voltar a ser o principal país do futebol? Olha, eu acho que vai... Eu estou perguntando porque eu acho que vai demorar. Eu acho que vai levar mais 3 Copas. Por aí. Porque o correto agora, minha opinião, fazer um trabalho forte na categoria de base, dessa maneira que eu falei para você, professor, treinador, vamos ver, deixar o talento surgir. Recomeçar tudo aí. Você pega hoje o camisa 10, não tem. Não tem. Tem alguns. Então vamos lá, você vai fazer o quê? Você vai driblar, você vai construir jogadas. Você tem que deixar ele à vontade dentro de campo. Entendeu? Então o garoto geralmente ele já nasce com habilidade. Mas se você tem aquele garoto que tem habilidade e você vai cerceando o que ele tem ali de tomada de decisão, de habilidade, a maturação corporal que ele tem, que ele vai atingir, né? Então, aí se você cercear aquilo, ele não vai produzir. E nós vamos estar sempre nessa. E vamos demorar um tempo aí. Professor Evaldo Machado, foi um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da City TV para conversar comigo, com os nossos telespectadores do City Esporte, nesta terça-feira, programa inédito que você vai poder acompanhar em reprises aqui também na nossa programação. Muito prazer, foi realmente legal conversar com a sua experiência, seu conhecimento, trazendo aqui para todos nós, amigos da City TV. Tá bom? Um abraço, obrigado, viu? Obrigado, Carmo, parabéns pelo programa aí, estamos aí sempre vendo você, acompanhando o seu trabalho e buscando aí a evolução, né, para o futebol brasileiro. E quando tiver novidades, traga para nós. E dessa maneira nós colocamos aqui um ponto final no City Esporte desta terça-feira na City TV, o seu canal 525 da Claro. Toda terça-feira um convidado ilustre, especial aqui no nosso City Esporte, que fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, um abraço, hein?